coloquem aí no chat também como que vocês estão se sentindo hoje, se estão animados ou se estão cansados, quinta-feira já. E parabéns pela pontualidade. Muito obrigado, Guilherme, pelo feedback. Ótimo. Com certeza, a pontualidade é uma habilidade aí que não depende de talento, nem de tanto esforço, mas parabéns por você já ter desenvolvido essa habilidade da pontualidade. Edenilson, seja muito bem-vindo. Vamos começar agora. Oficialmente, quero dar as boas-vindas a todos aqui. E o Wilton, que estará junto comigo justamente na missão de a gente trazer elementos essenciais para a gente começar a ter sucesso no ramo empresarial, na profissão, como seletista, como empresário. Perfeito, Ednilson. Então, o Wilton, apresentando aí oficialmente, fala um pouquinho de você, como que você está. Tudo bem? Show de bola aí. Valeu, galera. A galera deve estar chegando aí agora. Tudo certinho, né? Então, hoje eu sou dono do Instituto de Desenvolvimento Pessoal, chamado Instituto Agente Humano, mas tem uma longa jornada aí também no mundo CLT, aí de 21 anos aí de CLT, e desde 2013 abri uma empresa e vivo 100% aí no mundo empresarial dentro da área do desenvolvimento humano, né? Estamos aí para poder ajudar, deixa eu ver, poder realmente contribuir com a galera está chegando aí, contribuir com a galera no sentido de entender como é que faz, né, realmente para crescer profissionalmente. Vamos bater bacana aí com todo mundo. Perfeito, Wilton. Seja bem-vinda. A Amanda também acabou de chegar, seja muito bem-vinda. E já vamos entrar no conteúdo, porque eu sou dessas, adoro muito conteúdo. E o primeiro elemento que eu quero, assim, que você traga, que você aborde aqui hoje, qual o primeiro elemento que você acha essencial para a pessoa crescer na profissão e na carreira? O Matheus também, seja muito bem-vindo, boa noite, Matheus. Vamos começar agora com o conteúdo. E o Wilton já vai trazer para a gente aqui o nosso primeiro elemento que ele acha essencial para a gente crescer, tanto na profissão quanto na carreira, para a gente começar a deslanchar aí ainda esse ano, que ainda há tempo. Cara, essa primeira coisa que eu vou falar agora para você, para a galera que está aqui, eu lembro uma vez, acho que eu devia ter uns 25 anos de idade, mais ou menos, e aí eu escutei o pessoal tinha uma mania de falar assim, né? Eu tinha um gerente que ele falava assim, e aí, como é que estão as coisas? A galera falou, não, nós estamos correndo atrás, vamos correndo atrás. E sempre falava, estão correndo atrás. Aí um dia ele chegou e falou assim, cara, sabe qual que é o problema de vocês? Vocês sempre estão correndo atrás, cara, por isso você chega por último. Vocês sempre estão correndo atrás. E depois, aquele dia, eu fiquei presente para isso. Então, o primeiro item, cara, eu falo que parece clichêzão, mas é fundamental, cara, é a proatividade, cara. Tem que estar andando na frente das coisas. Eu vejo isso na empresa, então, às vezes, meu time vão falar alguma coisa, meu time vai falar, cara, eu sempre estou na frente, e quando eu era do CLT, a mesma coisa, quando vinha alguma coisa, eu sempre já estava sabendo o que estava acontecendo, já estava vindo com solução das coisas. Então, eu vejo hoje que a galera é muito passivo, né? As pessoas são pego muito de surpresa com os problemas, com os desafios, seja o cara com o empresário, seja o cara aí do CLT. E aí, na verdade, uma das coisas, você sempre está um passo à frente. Sempre está, aconteceu um problema, já tem 2, 3 soluções para ir, aconteceu algum desafio, já sabe o que tem para fazer, entendeu? E não ficar sendo pego de surpresa, entendeu? Então, as pessoas são muito pego de surpresa hoje, e quando se o cara trabalha com empresa, tem um gerente dele, ou às vezes é um diretor dele, quem é um líder imediato dele, vai falar alguma coisa para ele, às vezes o cara não sabe nem o que está acontecendo, ou às vezes ele sabe o que está acontecendo, mas não foi atrás para ver o que é. Então, fica sempre esse papo, estou correndo atrás. E você pega quando empresário, hoje acabou, hoje na minha empresa tem 23 pessoas, é a mesma coisa. Quando está acontecendo alguma coisa, meu time vem falar, cara, eu já mais ou menos, minha ideia já está indo atrás do que a gente pode fazer. E às vezes eu pergunto para ele, tá bom, está acontecendo isso daqui, o que vocês já pensaram? Ninguém pensou nada. Então você vê que a pessoa já tem esse costume de não pensar em soluções para que sempre estejam na frente. Então, cara, proatividade é essencial para tudo, cara. Tem que ter proatividade, cara, senão você vai ficando para trás das coisas.
Nossa, concordo 100%. Eu falo muito sobre isso. Inclusive, assim, a proatividade, só para contextualizar aqui, ser proativo é o quê? Assim, dando uma explicação breve para o pessoal. Ser proativo no sentido de a gente começar mesmo a assumir as responsabilidades, passar a ter um discurso ativo, em vez de se colocar em uma posição com discurso passivo, enfrentar as situações de cabeça erguida e investir as suas energias nas soluções. Porque esse mindset, essa mentalidade com foco na solução, isso com certeza muda o jogo. Isso, mesmo se for funcionário, se for empresário, então, além de ele trabalhar a mentalidade dele, ele também tem que estimular e motivar os funcionários. E, com certeza, tudo se transforma em oportunidades. A gente começar a colocar a mentalidade de que a pessoa não se colocar numa situação de submissão, não mobilizar as pessoas, por exemplo, para resolverem os problemas ou perdoá-los da sua incompetência, ou seja, você começar a reconhecer quais os pontos que você precisa desenvolver aí a competência, não atribuir ao outro a culpa disso, que isso é muito comum, né? Principalmente quem é muito reativo. Nossa, a pessoa tende a transferir a culpa para as outras pessoas. E assim, não adianta, a gente não tem como. Para a gente começar a ter resultados maiores, a gente não pode se esquivar das responsabilidades. Por isso, assim, você tem que começar a ser mais autorresponsável, mais proativo, não vítima. Acho que alguém comentou, acho que saiu um eco ali, um sonzinho. Inclusive, esse assim, é um dos temas que eu abordei ontem, não sei se todos aqui me acompanham na rede social, no meu Instagram. Ontem eu coloquei que foi o primeiro módulo, né, do meu método Potência Competitiva, em que eu abordei muito sobre mentalidade, porque quando a gente desenvolve uma mentalidade forte e focada no progresso e no resultado, com certeza é uma das chaves aí mais poderosas para a gente conseguir realmente o que a gente deseja na vida. E aqui eu não falo só profissionalmente, mas também na vida pessoal. Seja bem-vindo, Thiago Protti, Ruth Lene. E aí a gente, dando continuidade aqui, com certeza, sim, a gente não ficar reclamando da vida, das circunstâncias, das pessoas, porque isso, como é que é para você aí, Wilton, na empresa? Se tem muito... A pessoa chega só com problema e não traz a solução, como é que é isso aí? Conte aí para a gente. Tem mais... A maioria da galera, eles trazem o problema, é difícil. Traz a solução, agora está começando a vir um monte de gente aí. Traz a solução, mas devido a pedido, né? Tipo, você pediu para ir na solução, não é que a pessoa veio sem você pedir. Você pediu, aí a pessoa traz. Mas se você não pediu, não vai vir também, não. Perfeito. Sejam bem-vindos, Viviane, Paola. Acabaram de chegar, só contextualizando aqui para vocês brevemente, a gente está falando sobre a importância da gente ser proativo, da gente começar a desenvolver aí a autorresponsabilidade. E eu adoro, assim, prática que sou, já vou dando aqui uma dica prática para vocês começarem a colocar hoje mesmo em ação. E assim, uma coisa que eu sempre falo, quando a gente for falar algo, comece a trazer para si a responsabilidade. Por exemplo, eu escuto muito a pessoa vir e fala assim, nossa, peguei trânsito, acabei chegando atrasado. Aí comece a falar assim, eu poderia ter saído 10 minutos mais cedo. Aí eu não teria chegado atrasado. Tá vendo que o discurso é um pouco diferente? Porque você começa a assumir uma postura mais ativa e não passiva. Não passiva das circunstâncias, não passiva da vida mesmo. E, principalmente, quem costuma ter uma atitude passiva, isso reflete também na carreira, né? E a gente tem que começar a fazer acontecer. Grazi, seja muito bem-vinda, boa noite. E aí, assim, Wilton, conte para nós
Como que, além, assim, obviamente, da proatividade, que é a pessoa começar a pensar antes, de forma antecipada nas situações, conte para nós como que assim, um elemento, além da proatividade, um elemento essencial para a gente começar a ter sucesso na nossa profissão. Cara, uma parada que assim, e esse eu acho, não vou falar que é o mais desafiador, mas é um deles, né? A gente fala do seguinte, né? Eu falo da resiliência, né? De ser resiliente, que é a arte de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, você vai ver, às vezes, Paty, você vai ver pessoas assim, as pessoas se abatem muito fácil com as coisas que acontecem, né? O abatimento da pessoa, você vê que a pessoa, qualquer coisinha fora do comum, você vai ver as pessoas, puta, mas não tô legal, eu tô desanimado, eu tô triste. E às vezes eu falo pro cara assim, o cara fala assim, pô, mas não tem como não ficar. Eu falo, cara, o grande lance não é não ficar, é o tempo que você permanece nisso. Então as pessoas, porque problema vai ter toda hora vai ter problema, toda hora vai ter um negócio, um desafiador, toda hora vai ter um enrosco no meio do caminho. O cara empreende, não importa se o cara é funcionário público, se o cara é CLT, toda hora vai ter problema. Só que, cara, o tempo que você fica parado naquela situaçãozinha triste, cabisbaixo, ali é o que o bicho vai pegar. Então, eu falo para o cara assim, a resiliência, eu falo, é a arte de sacudir a poeira e dar a volta por cima. E agora? Quanto tempo você vai ficar parado nessa situação de estar triste? Quanto tempo você vai ficar parado nessa situação de desânimo? Quanto tempo você vai ficar parado nessa situação que você não gostou que aconteceu isso? Entendeu? Cara, porque não adianta. Eu até brinco, né? Se você pegar na Bíblia, fala, no mundo teremos aflições, tem de bom ânimo, vão para cima. Então, ou seja, não adianta achar que não tem problema, vai ter toda hora. Só que as pessoas se abatem e ficam muito tempo naquela situação abatida. O Adriel está compartilhando a tela de alguma coisa aqui. Ixi, Maria. Peraí que nós Ele vamos... deve ter clicado sem querer em alguma coisa pelo Adriel, celular. você está clicando sem querer algum treco aí, ó. Peraí que nós vamos dar um jeito aí, ó. Peraí. Ó, falando enquanto ele resolve aí, seja bem-vindo, Adriel, que eu vi que ele entrou aqui agora, já está até conseguindo apresentar ao vivo aqui para a gente. Alexia, Tanara, sejam muito bem-vindos. Aí o Guilherme aqui, gente, eu sempre falo isso, Guilherme, é a gente começar a pegar o problema, pegar os desafios, pegar as nossas adversidades do dia a dia e tentar transformar em oportunidades. Porque com certeza, o desafio que você está passando é uma baita oportunidade de você evoluir, de você crescer com esse desafio. E uma coisa que, assim, que eu já quero acrescentar, né, ao comentário do Wilton, assim, é muito importante a gente começar falando aí sobre, que eu vejo que é muito comum as pessoas que tendem ao perfeccionismo, é a gente trocar o perfeccionismo pela excelência e pelo progresso. Aí, Patrícia, como assim? É a gente começar a adotar uma cultura, não sei se vocês já ouviram falar de aprendizagem americana, que fala assim, test and learn, ou seja, teste e aprenda. É justamente a gente começar a encarar o medo como oportunidade de aprendizado, de crescimento. Não adianta, só não erra quem não faz. Por isso que eu convido a vocês começarem a se expor ao risco, começarem a encarar o medo aí que vocês estão alimentando, talvez, e testar, ver se está funcionando ou não. Se não estiver funcionando tão bem, se não estiver gerando tantos resultados, por exemplo, Patrícia, eu faço atividade daqui por o meu líder, né, na empresa de uma maneira, e não estou vendo ali o reconhecimento do meu chefe. Será que você está realmente cumprindo as expectativas que o seu líder está precisando? Porque às vezes a gente acha que a gente está dando o nosso melhor, mas o nosso melhor não necessariamente é o melhor do líder.
Porque, assim, eu sempre gosto de fazer a pergunta, por exemplo, eu não tenho líder, né? Eu sou dona da minha empresa, mas, assim, porque eu não sei quem me conhece, não sei se todos me seguem na rede social, mas eu também tenho um outro emprego, na verdade, serviço público. Lá eu me reporto à minha chefe. Por exemplo, aí lá eu tenho todo o tato, todo o jogo de cintura, às vezes para perguntar a maneira que ela deseja. Porque nessa pergunta eu consigo saber exatamente as expectativas dela para comigo. E fica muito mais fácil, obviamente, eu conseguir me adaptar, adequar, para que não sejam frustradas as expectativas. Ou seja, eu sempre falo, não existe erro. O que existe é ou acerto ou aprendizado. Como é que você trabalha em relação a isso, né, com seus funcionários? Conte aí, compartilhe com Cara, as pessoas. na verdade, o que eu faço, né? Primeiro que eu tenho o foco nosso lá, que ainda eu reforço muito a resiliência lá na empresa, eles sabem que lá a gente não procura culpado para nada. Pode acontecer qualquer coisa lá, a gente nunca procura culpado. A gente sempre foca na solução do negócio. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Tá, beleza, vamos lá, vamos consertar, vamos fazer para consertar, entendeu? Então a gente tem essa cultura de não achar culpado de nada. É lógico que se a pessoa está errando, consequentemente, algumas coisas, a gente vai trocar uma ideia para ver o que está acontecendo. Mas, no fim, porque tem lugar que você vai assim, aconteceu algum erro, aconteceu alguma coisa, o que a pessoa faz? A pessoa fala assim, quem que é o culpado? Vamos ver quem errou, vamos ver quem não sei o quê. Então, lá a gente não tem essa conversa de ver quem errou. Lá é assim, cara, aconteceu algum problema, aconteceu, vamos consertar. Entendeu? Apontar o erro não resolve o problema e causa ali um ambiente não tão produtivo. Acaba tendo ali um apontando o dedo para o outro, gera conflitos, o ambiente não fica tão saudável e produtivo. E assim, eu sempre falo, a gente fazer sempre a mais do que o líder está pedindo, porque dessa forma, assim, quem é líder? Eu falo aqui líder mesmo, de empresa, que realmente engaja os funcionários. Quem é líder vai valorizar esse funcionário, vai valorizar e reconhecer esse liderado. Ingrid, seja muito bem-vinda. E assim, como eu adoro coisas práticas, eu já vou assim, comecem a partir de hoje, vocês, a partir do momento que tiver assim, alguma frustração, ou principalmente aqui no ambiente profissional, mas isso vale também para a vida pessoal, né? Quem não tem desafios, né, e adversidades, comece a se frustrar no máximo 30 segundos. Comece a contar. Por exemplo, sei lá, quem brigou comigo, tá querendo causar aqui um funcionário que chegou mal-humorado, por exemplo. Conte 30 segundos. Depois, já comece a focar na solução, comece a focar na tarefa que você tem que executar, para justamente ter mais resultado. A gente só sai do ambiente que a gente está, do local onde a gente se encontra, quando a gente começa a se desafiar. É a gente começar realmente a achar o nosso limite e começar a tomar um fôlego. Se tiver algum problema, o mundo pode estar caindo ao seu redor. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanecerá em pé. É exatamente isso, é a gente começar a voltar para o eixo, sabe? Óbvio, vai haver situações em que você vai ficar abalado, vai ter motivo realmente para estar triste. Claro, isso acontece com todo mundo, não é exclusividade sua. Acontece comigo também. Mas quanto mais rápido a gente voltar para o nosso eixo, para o nosso foco, o que realmente você deseja para a sua vida, pessoal, profissional, mais rápido os resultados vão vir. É treinar a mentalidade para a solução. E óbvio, né, Wilton, assim, começar a tirar proveito dos fracassos. Eu concordo muito, não sei se você já ouviu falar, o Jim Collins, ele fala muito que 2 são as características principais de um líder. A primeira, isso não pode faltar. Você, enquanto funcionário de uma empresa, você, enquanto servidor público, você, principalmente líder da empresa, energia de execução permanente. O que é isso? Sabe como se fosse aquela paranoia saudável?
de você pegar e realmente, sabe, começar a executar, fazer o que tem que ser feito. E uma coisa assim que não pode faltar é a humildade. E assim, o Wilton, assim, uma das coisas, a sua marca, com certeza, uma delas é a humildade. Humildade, né, Wilton? Ah, cara, tem que ser porque você se coloca sempre. As pessoas confundem muito, né? Humildade é uma palavra que a galera vai para muito todos os lados e confunde muitas coisas. Mas, na verdade, é sempre se colocar no lugar de ajudar o outro, se colocar no lugar de aprendiz, sempre estar no lugar que você sempre está aprendendo também com todo mundo. Não importa. Cara, eu aprendo com um funcionário meu que entrou 3 meses na empresa e, pô, tem um cargo lá de auxiliar de alguma coisa, mas, pô, o cara tem uma parada na... Ele vai ter alguma coisa que ele é capaz de me ensinar, entendeu? Tem alguma vivência dele que, pô, ele compartilha comigo e aquilo que me acrescentou de alguma forma. Então, mais dessa forma. E aí, só que conforme... E aí, para a gente terminar o papo da resiliência, que tem a ver com isso que você está falando, eu falo assim, para a pessoa começar a ter essa habilidade de saber lidar com os problemas, saber lidar com os desafios, nada mais é que aumentar o seu repertório. E para aumentar o repertório, quanto mais você fala com todo mundo, não importa, e aí vai nessa história que você falou de humildade, conversar com todo mundo, não importa o cargo que o cara tem, não importa se o cara às vezes está lá auxiliar, se é o dono da empresa, não importa, fala com todo mundo. E você aumenta o seu repertório, porque você troca ideia com as pessoas, nessa troca de ideia, você começa a conhecer coisas que você não conhece, e aí você começa a ficar mais, vamos dizer assim, mais maleável, mais flexível de saber lidar com as coisas que acontecem. Porque a resiliência nada mais é isso, cara. É um tombo e já levanta rápido, e já caiu de novo, levanta rápido, vamos que vamos. Entendeu? E não dá tempo. Eu falo assim, ó, não, o cérebro não dá tempo dele ficar querendo resolver, querendo crescer, ou ficar chorando e murmurando. Não dá como ficar nos dois. Você vai para um lado, você vai para o outro. E o cara, como tem resiliência, ele sempre vai para o foco de solução para fazer isso acontecer. Ele não vai ficar perdendo o tempo dele e parando, chorando pelos cantos, entendeu? Não, com certeza, assim, eu acho que é muito importante, eu falo muito sobre isso também, a gente se cercar de pessoas que realmente agreguem, que realmente estejam aí apoiando você. Isso é muito difícil, a gente, assim, eu escuto isso sempre, a falta de apoio, às vezes, de um familiar, falta de apoio, às vezes, de amigos, mas isso não pode te impedir de fazer o que você realmente vê valor, sabe? Aquilo que você sabe que é o que você tem que fazer. Porque se a gente depender de apoio, claro que é ideal que a gente se cerque de pessoas que apoiem, né? É exatamente buscar ambientes nesse sentido. Mas isso não pode te impedir de fazer, de errar, diante do erro, a gente principalmente se atentar aos feedbacks. Ou seja, por exemplo, você está fazendo seu trabalho, pergunte a um amigo se você acha que um colega de trabalho, por exemplo, o que você acha que eu posso melhorar? Ou se não, melhor ainda você perguntar para o seu líder, mas dependendo do receio, se você tiver ou não, depende do receio que você tem em relação a ele, começar a ficar atento aos feedbacks, principalmente aprender com os erros. Isso aqui, para mim, assim, é uma das chaves mais importantes. Por exemplo, se um jeito não está funcionando, tente outra forma, até conseguir os resultados que você deseja. Em outras palavras, é a gente começar a ser flexível, porque a flexibilidade, sem dúvidas, por exemplo, porque às vezes a pessoa fica lá, insistindo, no mesmo caminho, no mesmo jeito, porque ela acredita que é a maneira certa. Mas não está tendo resultados. Aí, assim, teimosia, né? Começar a trabalhar a questão da teimosia. E uma coisa que eu sempre falo no trabalho é a pessoa, literalmente, começar a fazer além. Por exemplo, o líder pede uma tarefa, entrega 2. Ou, se não, essa tarefa que ele pediu, faça de uma forma surpreendente mesmo, sabe? De forma que, provavelmente, se ele for líder, ele vai começar a te olhar, vai começar realmente a valorizar o seu trabalho, reconhecer ali o seu esforço,
Quem sabe uns bônus, né? Ou a promoção. Em relação à promoção aí, aos seus funcionários, como que você faz? Tem a ver com o mérito, com os resultados gerados? Tanto tem que aqui a gente até faz o seguinte, normalmente nas empresas, o que eles fazem? O cara é promovido quando tem um cargo, tipo assim, sai alguém de um cargo, você é promovido para o lugar dele. Aqui a gente não tem essa, aqui a gente promove independente se tem vaga para o cargo ou não. A gente até inventa cargo. Só que a gente tem os dois tipos de promoção aqui. A gente promove tanto de cargo, ou às vezes a pessoa fica no mesmo cargo, mas ela é promovida só com salário. Entendeu? Então, tipo assim, cara, não vamos mudar o cargo da pessoa, mas o salário nós vamos aumentar. Entendeu? Então, tem os dois tipos de promoção, porque você consegue valorizar e reconhecer a pessoa independente se tem... Porque nem a gente tem uma supervisora. A gente não tinha como promover ela para gerente. Não cabia nesse momento. Mas a gente deu aumento de salário para ela. Entendeu? Perfeito. Assim, eu sempre falo, né? Na questão da empresa, por exemplo, a gente começar até observar mesmo, você trabalha, supondo que você trabalhe numa empresa alimentícia, você começar a observar como que a outra empresa alimentícia, por exemplo, faz, e às vezes o seu líder ainda não implementou aquela estratégia, aquela ideia, comece a trazer ideias que você possivelmente vê resultados muito grandes em outra empresa, traga ideias, insights, porque isso, quando a gente começa a realmente, sabe, agregar valor à empresa que a gente trabalha, ter mesmo uma postura proativa, começar a realmente fazer acontecer, querer contribuir com a empresa, né? Com certeza, assim, isso eu falo. Se o líder não te valorizar, aí você tem que começar a refletir o porquê de você ainda estar nessa empresa. E buscar alguma que realmente te valorize. Porque, assim, se o líder ele é incapaz de reconhecer um bom profissional, aí, assim, dificilmente ele vai conseguir pessoas realmente com a mesma sinergia, com realmente querendo fazer a empresa crescer, porque eles não vão se ver fazendo parte daquilo. E esse sentimento de pertencimento, ele é essencial para qualquer empresa. E em relação, Hilton, uma coisa assim que eu pensei agora, sobre as pessoas começarem a ficar reclamando, qual a estratégia, assim, que você, quando a pessoa vem com muito problema para você, reclamação de funcionário, um falando mal do outro, a tal da fofoca em ambiente da empresa. Como que você costuma agir diante disso? Cara, a gente faz o seguinte, primeiro que a gente trabalha muito a cultura forte de transparência. É difícil ter, mas já teve já, tá? Mas é difícil isso acontecer. Quando acontece muito, aconteceu, acho que até faz uns 15 dias, mais ou menos. Teve uma pessoa que falou assim, eu não gostei muito como fulano falou comigo, e não sei o quê, veio trazer. Cara, a primeira coisa que eu falei para a pessoa você já falou com fulano? Você já falou com fulano? Não, não falei. Eu falei, então, mas você tem que falar com ele. Você tem que chegar e falar, olha, a maneira que você falou comigo, eu não achei legal, vai falar para mim. Porque se você fala para mim, você está querendo trazer que eu resolvo o problema, né? Aí eu falei assim para ela, se eu não gostou, então fala o seguinte, chama o fulano aí agora que nós vamos falar com ele agora. Aí a pessoa falou, não, aí também não é assim. Eu falei, tá, mas então você trouxe para mim por quê, então? Eu falei, o que você quer que eu faça? E aí que eu falo, então você vê que a pessoa, muitas vezes, a pessoa ela veio trazer com outros objetivos, e não o objetivo de resolver. Porque na hora eu falei para ela, tá, se você não quer que eu chame o cara, se você não está falando para mim o objetivo que você quer, o que você quer com essa informação, trazendo essa informação para mim? Qual é o objetivo seu? Você está trazendo um negócio para mim, tem um objetivo, tem. Aí a pessoa ficou meio desconcertada, eu falei, vamos chamar a pessoa agora e você fala com ela. Você já tinha que ter resolvido com ela. Você trouxe para mim, vamos chamar e vamos bater o papo. Não precisa. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai falar com a pessoa hoje, que você não gostou do jeito que ela falou, e vai falar o porquê e troca uma ideia.
Se no final do dia você não falar hoje, eu vou chamar vocês duas. Somos duas mulheres, né? Eu vou chamar igual vocês. Primário, né? É igual primário isso aí. Eu falei, eu vou chamar vocês duas, não vou resolver. Aí no final da tarde ela falou: não, já conversei com a fulana lá e já está resolvido. Eu falei, então tá bom. Então, assim, cara, tem que matar a parada na hora, entendeu? Não pode deixar ficar criando raiz. É difícil acontecer lá na empresa, mas quando acontece, eu já na hora já tenho que matar na hora isso aí. Cortar o mal pela raiz, né? Não pode deixar esticar muito, não. E o que eu vejo, assim, às vezes a pessoa, ela tenta se esquivar de conversas difíceis. Eu não sei, assim, quem está me acompanhando há muito tempo, se já ouviu eu falar algumas vezes de sabotador, por exemplo, do esquivo. O esquivo, quem sofre a atuação desse sabotador, por exemplo, tende a fugir de conversas desafiadoras, não só conversas, mas tarefas desagradáveis. Por exemplo, aqui também, né, só para ilustrar em âmbito relacional, né? Por exemplo, tudo bem, querido, ó, boa noite, vai com Deus. E aí, em relação a namorado, a esposa, a companheira, por exemplo, quando o companheiro ou a esposa pega e reclama sobre uma coisa ou alguma situação, qual a estratégia diferente você pode adotar para resolver aí da melhor maneira possível? Por exemplo, talvez seja evitar essa situação. Por exemplo, essa pessoa que o Wilton comentou, né, da funcionária dele, ela provavelmente ficou até constrangida com a situação, ela não esperava essa reação do Wilton, poderia ter evitado isso com uma simples conversa. E uma coisa que assim, até acontecia comigo, né? Eu e Felipe, eu sempre deixava a porta da geladeira aberta. Quando eu pegava as coisas na geladeira, aí começava a apitar. Aí ele sempre, aquilo incomodava ele. O que eu comecei a fazer? Parei, comecei a fechar a geladeira. Porque assim, a gente começar a ver o que incomoda o outro, o que a gente está, por exemplo, causando, às vezes, certo desconforto no outro, começar a resolver. E caso não resolva, por exemplo, pensar numa estratégia que você ainda não teve para não desencadear uma briga ou um ambiente ali no trabalho, uma fofoca, potencializar a fofoca. É começar a desenvolver estratégia que melhor resolva a situação. Assim, não tem como. Você não pode mudar o outro. Você tem que fazer o que está... Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que reagir de maneira mais eficaz. A gente não tem como, por exemplo, falar para o outro assim, ó, a gente até fala, né, muitas vezes, pare de reclamar, mas não depende da gente que ele pare de reclamar, ou seja, a gente tem que começar a reagir melhor. E o nome disso é inteligência emocional. É a gente começar a aprender a lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E, óbvio, assim, para evitar um sentimento de frustração, pela não realização dos nossos objetivos. Aqui, por exemplo, é a gente começar a desenvolver uma mentalidade forte. E é claro que ela é essencial para você desenvolver a resiliência. Não tem como. E falando nisso, o que você acha, assim, sobre resiliência, sobre entrando nesse gancho da pessoa se comunicar bem, a necessidade de uma comunicação eficaz? O que você acha que é essencial para a pessoa realmente desenvolver essa comunicação? Cara, primeiro acho que é assim, cara, a comunicação é a base de tudo para as coisas começarem a fluírem bem, né? Pelo seguinte, se você pegar os principais problemas que tem, se o cara é funcionário, se o cara é dono da empresa, você pegar os principais problemas, todas elas são Maria oriundo de má comunicação. Você vai ver que um falou uma coisa, mas eu não entendi assim. Mas por que você não fez assim? Não, mas porque você pediu desse jeito. Não, mas não foi desse jeito que eu pedi. Então, cara, a comunicação, cara, é a base de qualquer pessoa que quer crescer profissionalmente. Não importa o que você faz, cara. Se você pegar uma grande maioria das pessoas que têm sucesso profissional, a grande maioria se comunica bem. A grande maioria é um bom comunicador, a grande maioria sabe expressar com clareza o que ele quer, sabe, e se ele, além dele saber expressar com clareza, ele sabe também
de alguma forma, passar a informação que as pessoas entendam. Porque se comunicar bem não é só falar bem, é você se fazer ser entendido, entendeu? Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era funcionário da empresa, quando eu era diretor de uma empresa, às vezes eu chegava numa filial. Eu chegava em filial em Salvador, aí eu ia fazer uma reunião com a galera do chão de fábrica mesmo, tudo ajudante. Então, cara, eu chegava lá, eu falava a linguagem da galera, você entendeu? Falava como se fosse ali, todo mundo parça ali, todo mundo no mesmo nível, E eu era diretor da empresa já nessa época, entendeu? E a mesma maneira, só que então, quando eu estava falando numa reunião de diretoria, eu já me comunicava de uma outra forma. Quando eu estava falando com gerentes que estavam abaixo de mim, era de outra forma. Então, assim, cara, você tem que se adaptar à comunicação. Às vezes não adianta às vezes a pessoa ela é de um jeito em qualquer ambiente, só que dependendo de onde você está, a galera não vai te entender. E a comunicação não é, as pessoas confundem, não, sabe se comunicar bem é porque eu sei falar bem, não. Você tem que fazer ser entendido. Entendeu? Não adianta você falar bem, mas as pessoas para quem você está falando, está entendendo? Não, então não adianta nada. Você não está se comunicando bem. Você pode estar se expressando bem e tal, legal. Comunicação fundamental, ruído. E você vai ver para tudo. A pessoa com filho, aí você vai ver encrenca, não se comunica bem e sai torta a conversa com o filho. É marido com esposa, é funcionário com líder. Cara, comunicação, eu falo, comunicação é tudo, cara. Aprendeu a se comunicar, sabe se comunicar com qualquer lugar que você esteja, cara, aperto você não vai passar. Não, exatamente, assim, e eu sempre falo, e a responsabilidade é de quem está falando. Sim. É a pessoa realmente passar a ser entendida. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês sabiam que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer? É assim, saiu uma pesquisa recente e o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. E assim, eu quero fazer aqui um acordo com cada um de vocês. Na próxima vez que aparecer, que surgir aí uma oportunidade de você se manifestar, seja numa roda de amigos, seja em público ali, no local de trabalho, ou em ambiente familiar, não procrastine. Você vai se lembrar de mim aqui, ó, 8h40 da noite, no dia 26 de outubro, e você vai começar a se colocar no lugar de liderança e vai falar, se comunicar, nem que seja poucas palavras, para você já ir começando a se dessensibilizar, que é exatamente a gente começar a se expor um pouquinho de cada vez, porque assim, não sei se vocês sabem, mas eu já tive esse medo de me expor. E assim, com treino, a gente vai cada vez diminuindo o medo, vai neutralizando esse medo. Daqui a pouco, imagine, você aqui ao vivo, falando comigo na live, mostrando a sua verdade, mostrando o que você tem para o mundo, mostrando, por exemplo, eu sempre falo, né? É a gente não reter informação, conhecimento, tanto de conhecimento que você tem adquirido, quantos anos você tem adquirido. É a gente começar, uma mentalidade que eu comecei a desenvolver é a gente parar de ser egoísta, para justamente compartilhar todo esse conhecimento que você vem adquirindo aí e começar a realmente mostrar para o mundo. E, assim, outra dica prática aqui para vocês, né, que eu amo, acho que já deu para perceber, né? E, assim, ela é bem poderosa, é a gente começar a se perguntar. Por exemplo, no trabalho, se ficou uma dúvida na tarefa, pergunte o que exatamente a pessoa quer que você faça. Porque aí você vai entender as expectativas do seu líder, você vai começar realmente a ter uma efetiva habilidade de se comunicar bem, porque a gente precisa disso, não adianta. Isso se aplica nos relacionamentos. Por exemplo, antes de você reagir, alguém brigando ou vindo discutir com você, procure entender, para aqui, presta atenção, gente, procure entender o que a pessoa está falando ali de verdade. Você
tentar ajudá-la nesse processo de comunicação, porque muitas vezes a pessoa não sabe se comunicar. Ela não sabe, não consegue. E, assim, depois que eu comecei a fazer perguntas, cara, meu relacionamento aqui, eu digo até com o Felipe, né, que a gente mora juntos, melhorou demais. É a gente começar a entender o ponto de vista do outro, se colocar ali, ser mais empático, se colocar no lugar do outro. Uma coisa que eu fazia antes, era engraçado, assim, ele não sabia se comunicar tanto, e daí, assim, eu já entendi errado e já reagia de uma forma não tão inteligente emocionalmente falando. Resultado, era briga, discutia, havia mais discussão. E daí, assim, duas perguntas que vocês podem começar a perguntar para as pessoas a partir de agora. O que exatamente você quer dizer? Tem como você ser mais específico? É isso mesmo que você quer dizer? Aí você fala ali, repete com as suas palavras, para ver se é realmente aquilo que a pessoa está desejando falar. Isso evita muitas situações desagradáveis. Isso eu falo por consciência, sim, por experiência própria. E isso acontece muito, já acontecia muito com você, Wilton, antes de, às vezes, realmente falar uma coisa, entender outra? Como é que era isso para você? Sim, e eu uso essa coisa que você falou agora, cara, eu uso até hoje para todo lugar. Qualquer pessoa que vem falar alguma coisa que eu não entendi, eu uso essa palavra, eu uso muito a palavra especificamente. Cara, especificamente, fala para mim aí o que você quis falar com isso daí, que eu não consegui entender. Principalmente aquela galera que às vezes vem com uma conversa genérica, né? Ele vem com uma conversa genérica e na cabeça dele ele está falando. Ele está te explicando. Eu falo, falando ele está, né? Ele só não está se comunicando eficazmente, né? Aí eu falo assim pro cara, não, beleza. Às vezes o cara vem falar para mim, ele está lá falando, e eu não entendi nada. Eu falo, não, beleza. Agora, especificamente, explica melhor aí o que você quis dizer para mim. Eu uso muito essa palavra. Aí o cara tem que especificar o que é. Porque daí, senão, muito como você falar, entendi, aí você fez alguma coisa, pô, mas não foi bem isso que eu falei. Não, foi. E aí fica nessa briga. Não, aí muito você usa a palavra especificamente, matou a parada, e o cara vai ter que falar especificamente, detalhadamente, o que é que ele está falando. Então, galera, assim, então, já começa a colocar em prática isso hoje. Oi? Tem uma outra parada, eu uso muitas vezes parafrasear também, que é o seguinte, às vezes o cara fala alguma coisa, fala, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você falou isso. Não foi isso que eu falei. Não, mas foi isso que eu entendi. Então, o que é, então? Então, parafrasear é assim, uma técnica também boa pra caramba, que você repete para o cara que o cara falou, e aí ele está escutando. E muitas vezes ele conserta, não foi bem assim, então explica de novo aí para mim, porque isso foi isso que eu entendi, entendeu? Não, isso é perfeito, assim, eu faço isso direto também. Porque, assim, às vezes a pessoa ela não quer entrar numa discussão desagradável, e aí acaba, muitas vezes, fazendo o quê? Adiando conversas difíceis, achando que o problema vai resolver sozinho. E muitas vezes não vai. Você precisa parar de se esquivar e começar realmente a entrar em ação, assim, e começar a resolver as situações que andam te paralisando. E sobre paralisação, assim, conte para nós, Wilton, em relação à priorização do tempo, como que você lida com essa questão para realmente a gente trazer mais conteúdo aqui para essas pessoas que estão buscando realmente vencer a procrastinação, começar realmente a fazer a coisa acontecer. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se a galera responde aqui. Tem alguém aqui que gosta de... Tipo assim, você consegue lidar bem com o controle da sua agenda, tudo planilhadinho, de 5 minutos, você sabe o que você faz? Tem alguém assim aqui ou não? Escreve no chat aí para mim. Aí. Aquela pessoa que é toda... Você vai pegar a agenda do cara, você sabe, 10 minutos ele sabe o que tem para fazer. Se você pegar a agenda do cara, é um espetáculo. Assim, tem tudo a agenda. Por que eu falo isso? Escreve aí no chat aí, se alguém é assim aqui. As pessoas, quando a gente fala de gestão de tempo,
qual que é a minha percepção? Não existe a fórmula mágica. Entendeu? Não tem essa parada. Tem você entender como que você funciona. Então, eu vou te dar exemplo. Cara, minha gestão do tempo funciona o seguinte, eu me comprometo a fazer de 2 a 3 coisas que vão me levar à direção de algum resultado durante o dia. E o restante do dia, eu tenho um monte de janelinha aberta. Agora, se você pegar e colocar um monte de coisa na minha agenda, mas chapado, cara, eu vou me sentir preso. Na minha cabeça, caraca, bicho, eu tô preso aqui, não tem mais espaço para fazer nada. Você entendeu? Já tem gente que já funciona melhor se ele tiver de 5 minutos, o cara sabe o que faz. Você entendeu? Então, por isso que, assim, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter, cara, eu tenho que saber assim, o acordo quais são 3, 4 atividades primordiais que eu tenho que terminar o dia e fiz. Não importa se eu fiz de manhã, se eu fiz na hora do almoço, se eu fiz de tarde, se eu fiz de noite, mas tem que terminar o dia isso aqui realizado. Entendeu? Então, assim, a parada de gestão do tempo é muito peculiar, que é uma coisa que você fala bastante, é muito peculiar do perfil comportamental do cara. Por exemplo, se você pegar meu sócio, cara, a agenda dele é nos mínimos detalhes. Cronometrada, né? Cronometrada, nos mínimos detalhes. E se você falar assim para ele, eu já cheguei e falei assim para ele, cara, puta, eu precisava falar contigo um negócio. Ele falou, cara, na minha agenda aqui eu tenho uma reunião, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, depois a gente fala. Putz, mas é uma parada séria. Não, beleza, cara. Mas ele falou assim, mas é sério que não dá para ser mais tarde? Eu falei, não dá, então, mais tarde a gente fala. Você entendeu? E por quê? Porque é tudo cronometrado. Entendeu? Tudo cronometrado. Eu já tenho várias brechinhas no meio do caminho que você fala, vamos, de repente você falar para mim, não, vamos trocar uma ideia agora, entendeu? Eu não gosto de me sentir preso. Ele é o contrário. Se a agenda dele não tiver toda cronometrada, é como se ele não tivesse tendo controle do tempo dele. Então, você vê que são 2 pessoas que trabalham de forma diferente, gerenciando tempo, que tem resultado. Eu gosto de ter um monte de buraco em aberto e eu foco na tarefa. Meu foco é fazer 3 a 4 coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Pode ser de dia, de manhã, de tarde e de noite. O dele é tudo cronometrado durante o dia, entendeu? Agora, qual que é importante? Se é cronometrado, se é de atividade, não importa. Agora, não importa você ficar enrolando e não fazer nada. Não, isso daí, assim, eu já... Não sei se as pessoas que estão aqui estiveram semana passada no treinamento do Foco Inabalável, eu abordei muito sobre essa questão de gerenciar tempo, sobre grau de importância, urgência, circunstância. Também falei bastante sobre essa questão do perfil comportamental que ele comentou, que foi... Ele, por exemplo, é muito comunicador. Quem tem um comunicador muito alto, o que acontece? A pessoa realmente prefere mais flexibilidade, horários mais brecha ali durante o dia. Agora, quem é muito planejador, porque, eu não sei se vocês sabem, são 4 perfis comportamentais, que eu abordo muito sobre isso no meu curso. Um deles o primeiro é o comunicador, o segundo, analista, o terceiro, executor, e o outro é planejador. E quem é muito planejado, meu Deus, é o fim se aparece um imprevisto para essa pessoa. Ela está ali, toda planejadinha, não quer sair, não quer ter mudança do planejamento. Mas, assim, já falei sobre isso semana passada, eu abordo muito isso no meu método, e agora, o que eu quero trazer para vocês em relação a tempo? Que, assim, que a gente começar realmente a desenvolver uma consciência que as dificuldades, elas fazem parte da vida. E é preciso, a gente precisa conviver com elas. É a gente começar a usar o nosso tempo para ter controle emocional, desenvolver mesmo o nosso controle, persistir quando a gente realmente estiver ali lutando para superar as adversidades, é a gente encarar o problema, principalmente tomar as decisões necessárias, porque a decisão, ela define o seu destino. Gente, isso aqui assim, é muito importante. A decisão que você toma hoje, outubro de 2023, a sua decisão hoje, ela influencia, sabe? É uma sequência de influências que vão definindo o seu destino. E é justamente a gente começar a focar nas soluções, é a gente entender
que a gente precisa sair da zona de conforto, porque o conforto ele é inimigo da evolução, do crescimento, do resultado. Porque a gente precisa fazer o quê? Buscar a evolução, a gente tem que crescer. E aí me diga, Wilton, entrando aqui na parte de consistência, fale para mim o que é mais importante na pessoa, assim, para a pessoa desenvolver a consistência. Cara, eu acho que, primeira coisa, é não se comparar com ninguém, porque sempre a gente tende a olhar a grama do vizinho mais verde, né? Então, não ficar se comparando com ninguém. Cara, e a questão da consistência é você não parar no sentido assim, diminui o ritmo, mas não para as coisas. E quando você estiver cansado, cara, descansa. As pessoas acham que, putz, você está num ritmo, às vezes, acelerado de fazer algumas coisas, está cansado. Cara, está cansado, descansa, depois continua. O grande lance é que, às vezes, as pessoas acham que não pode parar. Cara, mas você não está cansado? Dá uma descansada, recupera energia e começa novamente. E, às vezes, putz, diminui o ritmo de alguma coisa. Agora, o que acontece? Às vezes, as pessoas, elas olham muito... Hoje está muito comum a parada do imediatismo, né? Então, as pessoas são muito imediatistas. Então, o que acontece? Por que a pessoa não tem a consistência, não tem a constância? Porque ela faz uma atividade 1, 2, 3 vezes, não conseguiu o resultado que ela queria, ela para. E aí, cara, você sempre tá, as pessoas estão sempre adiando. Então, é muita iniciativa, pouca acabativa, iniciando muitos projetos, não terminando nada, e aí não vai chegar a lugar nenhum. Então, na verdade, minha cabeça é assim, é melhor você ir devagar fazendo as coisas, que eu faço as lives, eu falo pra galera, cara, é no modo construção, cara, é tijolinho por dia. Entendeu? Você não vai chegar. Você comprou um terreno, botou os pedreiros lá, você não vai chegar amanhã lá, a casa está pronta. Entendeu? É na construção do tijolinho por tijolinho. E você tem que entender que funciona dessa forma, cara. As coisas não acontecem da noite para o dia. Só que a galera quer as coisas assim, né? Porque no instalar deles e estão desistindo de tudo. Então, se a pessoa entender que é uma construção, todo dia um tijolinho, dependendo do que ela quer para a vida dela, cara, vai longe. Agora, se ela quiser as coisas do dia para a noite, não vai acontecer nada e vai parar no meio do caminho. E vai parar para tudo. Porque se ela faz uma coisa na vida dela, vai fazer em todas as áreas da vida dela e você vê que a pessoa sempre está começando alguma coisa e nunca está terminando nada, entendeu? É o que eu sempre falo, assim. Eu sou influenciadora. Eu faço vídeo, faço foto e trabalho no Instagram, no TikTok e no Facebook. No Instagram já tem milhões de seguidores já. O TikTok Legal. também. Eu sou nova, eu comecei esses dias aí, mas não era o meu sonho, sabe? Aconteceu algo comigo que eu não desejo para ninguém. Apareceu uma pessoa errada no meu caminho, foi lá, fez macumbaria para mim, levou eu lá na empresa da celebridade, contratou eu lá e agora eu estou trabalhando como no Instagram, como youtuber e na internet por causa disso. E eu tive que começar assim. Por causa de uma pessoa errada, né? Uma pessoa torta. Show. E essa pessoa, ela é frustrada, viu? Essa pessoa, ela é frustrada, ela não é feliz, ela não tem felicidade, ela já destruiu a família inteira, já matou a família inteira. Essa pessoa, ela é frustrada. Infelizmente, o irmão dela veio em mim pedir ajuda, ela foi fazer aos contrário, entendeu? Ela fez feitiçaria para todo mundo, porém fez mal. Ixi. Oi, Ingrid. Nossa, parece que deu problema aí, não sei, não estou conseguindo te ouvir mais, mas uma dica que eu tenho assim para você é que eu sempre acho que a oração destrói qualquer feitiçaria, macumba, enfim. Coloque nas mãos de Deus, procure Deus se você acredita, então, porque eu acho que com certeza isso vai fazer diferença aí na sua vida. Mas aí, assim, gente, já são quase 9 horas. Já vamos aqui dar uma continuidade. Católica também. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, Ingrid. Entendeu? Em relação a a sua questão, depois você me manda mensagem no individual, que aí depois eu te dou a atenção específica em relação a isso, porque aí agora a gente até não expõe, né, a sua vida particular aqui, que tem pessoas online, ao vivo, e aí depois você me procura lá no individual, pode ser? Perfeito. E aí, eu tenho você no WhatsApp e no TikTok, tá? Tá ótimo. Perfeito.
Aí, assim, dando continuidade em relação ao longo prazo, né? Eu sempre falo que ele é muito mais justo. É a gente literalmente começar a entender que o curto prazo, geralmente ele é injusto. E geralmente é. Você faz, não tem resultados, não é reconhecido, mas com a consistência e no longo prazo, isso será valorizado. Você conseguirá os resultados desejados. É assim, é não desistir no meio do caminho. Talvez aquela próxima atividade ali, a próxima ação, que vai te dar muitos resultados. E assim, uma dica que eu sempre gosto de dizer, né? Decida qual caminho que você vai adotar. Por exemplo, vou começar a ser vendedora. Seja vendedora todos os dias. Siga o plano, não desista, não fique ali olhando para um lado, olhando para o outro. Foque naquela atividade. E, literalmente, a gente dar foco nessa atividade, ser firme diariamente nessa decisão. É também a gente saber, assim, eu sempre falo, né? Foco é a gente saber dizer não para inúmeras oportunidades que aparecem. E por isso, assim, eu sempre falo no meu método Potência Competitiva sobre a gente alimentar nosso entusiasmo, sobre permanecer realmente focado para a gente entrar aí em flow e, principalmente, a gente ter ambição. E aqui eu já deixo claro que é diferente de ganância. Ganância é um problema capital aí que realmente deve ser evitado, mas a ambição é você querer algo melhor para você. Você desejar mudar a sua realidade. Construir mesmo algo, sabe, significativo. Talvez algo que te deixe empolgado e que você passe a ter orgulho de falar para as pessoas que você faz isso. Para os filhos, por exemplo, né? Quem tiver, eu não tenho ainda. Melhor ainda, se você desenvolver um senso aí de contribuição. Como dica prática, então, decida qual habilidade você quer desenvolver. Se você começar a ler um livro de desenvolvimento pessoal, por exemplo, eu acho que o melhor livro de desenvolvimento do ser humano é a Bíblia, né? Fica a dica. Enfim, comece a ler 30 minutos por dia, durante 30 dias. Claro que, assim, quanto mais você se dedicar, mais rápido você vai colher os frutos disso. Eu dei um exemplo de leitura, né? Mas, por exemplo, a primeira coisa, às vezes a pessoa fala, não tenho 30 minutos no meu dia. A primeira coisa que você deve fazer é, não pegue seu telefone logo quando acordar. Rapidinho você vai descobrir que tempo você tem. Mas você não direciona para onde você está usando esse tempo. Você não dá prioridade para as coisas que você realmente julga importantes. Talvez esteja te faltando prioridade ou uma definição clara, às vezes, do que você deseja para a sua vida profissional. Mas, com certeza, você se dedicando aí 30 minutos por dia a alguma atividade, alguma tarefa, você vai evoluir nessa área. Isso, assim, é certeza. Se você colocar, por exemplo, um período menor que 30 minutos, você vai aprender algo, mas não tanto quanto aprenderia em 30 minutos. Mas claro que 10 minutos é melhor do que nada, né? Wilton, você tem mais alguma coisa para comentar? Cara, eu acho que assim, com a gente? Esses itens, né, que a gente passou, seja proativo, seja resiliente, comunique-se bem, gerencie o seu tempo de forma efetiva e mostre consistência, né, cara? Acho que são os principais itens aí para a pessoa realmente ter sucesso profissional. E eu falo, por último, assim, tem que ter alguém, você tem que ter um treinador, você tem que ter um coach, você tem que ter um mentor, você tem que ter alguém que esteja junto com você nessa jornada de desenvolvimento. Porque a pior coisa que tem é a pessoa achar que sozinha ela vai dar conta de fazer a parada. Cara, não tem como. Eu sempre falo assim, se sozinho a pessoa fosse capaz de dar conta, ela já tinha dado. Se ela não deu, é porque sozinho não vai dar. Por isso que existem profissionais de diversas áreas. Tipo, por que é nutricionista? Porque se fosse assim, o cara jogava na internet, me dá uma dietinha aí, e o cara vai lá e segue.
Cara, tem que ter um nutricionista porque acompanha o cara, né? Então, é a mesma coisa médico, não adianta o cara... Então, tem coisas, cara, na vida que não adianta o cara querer inventar, você entendeu? E o cara precisa de alguém que conheça do assunto, porque quem conhece do assunto vai conseguir mostrar coisa que ele não conhece, né? Que ele desconhece ao ponto de falar, pô, então eu não consigo, sei lá, não consigo ter foco, não consigo ter disciplina, porque você não conhece método de como fazer isso. Que nem, por exemplo, eu sei que você conhece muito desse assunto. Às vezes a pessoa procrastina, mas ela não sabe que tem vários tipos de procrastinadores. Às vezes a pessoa conta uma história, ou por que ela não alcança determinada coisa, mas ela não sabe, tem uma série de sabotadores que estão fazendo ela não andar. Às vezes a pessoa não tem foco e disciplina, ela não sabe que tem outras coisas emocionais que estão impedindo ela de fazer. Então, ela acha que é só força de vontade. E aonde que as pessoas pecam? Porque às vezes ela acha que só está na força de vontade, ou só está na preguiça. E não é. Às vezes são muitas coisas comportamentais, muitas coisas emocionais que impedem ela de sair. E como que a pessoa vai resolver isso? Se ele tiver com um profissional que conhece do assunto. Senão ele não vai conseguir. Senão ele vai ficar a vida inteira frustrado, que é o que você faz com a galera e ajuda a galera aí, entendeu? Inclusive, você tem um treinamento disso, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo, né, que as pessoas não sabem, não costumam saber que realmente existem 8 tipos de procrastinadores, 10 tipos de sabotadores que podem realmente estar fazendo com que você procrastine, deixando de realizar os seus sonhos, seus objetivos. E, com certeza, quando a gente está acompanhado com uma pessoa que realmente tem um método, óbvio que os resultados vão vir mais facilmente. E, assim, principalmente no meu caso, eu realmente vou formar um exército de realizadores, porque não tem jeito, a pessoa tem que partir para cima, ela tem que, para ela ser produtiva e ter alta performance, ela tem que realizar. Não tem outra possibilidade, ela tem que agir. E para isso, eu posso apresentar aqui para vocês. Ixi, tem uma pessoa mandando mensagem aqui no grupo. Será que ela está tendo dificuldade de mandar? Não sei. De entrar no chat. Tem alguém pedindo para ser aceito aí? Que eu acabei de receber uma mensagem aqui. Não. Enfim, depois eu respondo essa pessoa. Mas posso apresentar aqui para vocês o treinamento método potência competitiva? Repita aí. Vê se vocês estão enxergando, se está compartilhando direitinho a tela para vocês. E, assim, meu método, o nome é Potência Competitiva. Não sei se vocês sabem, mas eu investi bastante em treinamentos, diversas ferramentas da programação neurolinguística, do coach, cursos específicos de produtividade. E aí, assim, as pessoas me perguntam, né? Patrícia, quais os benefícios que eu vou ter ao acessar o método Potência Competitiva? Primeiro, uma coisa que a gente falou muito aqui, que, assim, é óbvio, muito mais aprofundado no curso, mentalidade fortalecedora, para a gente desenvolver mais a autoconfiança, terminar os projetos iniciados, aprender a se priorizar, se valorizar, ter uma rotina de sucesso. Por exemplo, quem é influente, comunicador, não curte tanto uma rotina tão fechadinha. A gente analisa cada particularidade da pessoa e para ela conseguir definir os objetivos, para começar realmente a conquistar, a gente tem que ter clareza sobre eles. E a pessoa vai passar a ser mais focada, vai minimizar interferências, distrações. Patrícia, o que eu vou aprender com o método Potência Competitiva? Óbvio, ser mais produtivo. Parar de procrastinar, desenvolver bons hábitos, definir objetivos e prioridades. Aqui eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de estabelecer prioridades. A gente ensina no método. Descobrir qual tipo de procrastinador, porque são vários. E aqui, assim, uma das maiores, assim, é que eu sempre recebo muito elogio nessa parte. Tem uma parte lá no meu Instagram de depoimentos, dê uma conferida, que é o seguinte, a gente identificar e neutralizar os nossos sabotadores, porque são eles que provavelmente estão te impedindo de conquistar os seus objetivos.
Aprender a dizer não sem culpa. Aqui, quem sofre a ingerência do sabotador do prestativo, nossa, a pessoa tem muita dificuldade de realmente dizer não. E não adianta, a gente tem que começar a dizer sim para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para começar a fazer a coisa acontecer. Uma coisa que eu sempre escuto, é para quem? É para todo mundo? Não, não é. São para as pessoas que procrastinam, que iniciam e nunca terminam, que não conseguem, não estão conseguindo sair do lugar, que estão frustradas por falta de realização. Aí, assim, não é para você que não quer mudança, que não deseja ver as coisas evoluindo, que não está disposto ou disposta a fazer a coisa acontecer. É só para quem realmente quer fazer. É literalmente começar de uma vez por todas, fazer a coisa acontecer. Porque a pessoa, ela tem que começar a ser congruente com... A Ingrid já está me mandando aqui no individual, depois eu respondo para ela. Enfim, é a gente começar a pensar, a sentir e agir conforme os nossos sonhos, os nossos objetivos. E aí, como que vai funcionar, Patrícia? Serão 5 encontros online e ao vivo, às quartas-feiras, das 7h30 da noite às 9h30 da noite, pelo Zoom, que vai começar agora, dia 1º de novembro, 7h30, isso, 7h30. E aí, Patrícia, quais os bônus aí que você pode fazer para essa turma? Primeiro bônus, gravação das aulas ao vivo. Quem não conseguir estar presente ao vivo, vai ter a gravação no dia seguinte, logo pela manhã, vai ter acesso. A aula gravada e exclusiva para a gente começar a descobrir o propósito de vida, para você começar a entender o que realmente te move, coisas mais profundas. Daí, assim, essa aula vai ser muito esclarecedora para você. Aí, assim, tem mais? Tem mais. O workshop gravado pelo nosso querido Wilton Neto, que está aqui comigo. Primeiro workshop da frustração à realização, que ele aborda muito sobre a logoterapia, né, do Viktor Frankl. Bônus 4. A Alexandra está tentando entrar na chamada, Wilton. Vê se ela está pedindo para acessar aí, por favor. Apareceu agora aqui, eu já provei. Perfeito. Seja bem-vinda, Alexandra. A gente já deu bastante conteúdo aqui hoje. Já teve, assim, tiveram vários insights aqui para aplicar na carreira, para aplicar nos relacionamentos. Eu vou disponibilizar a gravação ainda hoje, ou no máximo amanhã cedo. Daí você vê desde o início, né? Porque a gente está aqui já 1 hora ao vivo. E aí agora eu estou apresentando os bônus de quem acessar o método Potência Competitiva. Perfeito. Ó, a Alexandra está participando, conseguiu conectar. Seja muito bem-vinda, querida. Falando lá de Luanda. É um prazer. Lá já são 4 horas para frente. Realmente está quase de madrugada aí, né? Obrigada pela presença. E aí, dando continuidade aqui, quem acessar o método Potência Competitiva, o primeiro bônus, vou repetir aqui os bônus, aula gravada, quem não conseguir estar ao vivo, vai ter direito à aula gravada, no outro dia cedinho, no máximo, já vai poder assistir a aula. Bônus 2, aula gravada e exclusiva, para descobrir o propósito de vida, coisas mais profundas, que realmente, sabe, que você sente no seu íntimo, no seu interior, o porquê de você estar nesse mundo maravilhoso, coisas mais profundas, envolvendo o propósito de vida mesmo. Bônus 3, workshop com Wilton Neto, esse que está aqui na nossa chamada, da frustração à realização, do Viktor Frankl. Bônus 4, uma aula ao vivo também com o Wilton sobre como se destacar no ambiente de trabalho para ser promovido aí na carreira, que é justamente a gente começar a se desenvolver mais. E, com certeza, a gente tem que se desenvolver. Aí eu te pergunto, né?
Geralmente, quanto que você acha que vale o investimento? Obviamente, assim, no mínimo R$ 2.997, mas não é esse valor que você vai ter que investir aqui hoje para entrar e ter acesso a muito mais conteúdo profundo. É exatamente 10 parcelas de R$ 99,70. E aqui é o que eu sempre falo, né? O quanto você tem deixado de produzir, o quanto você tem deixado de realmente realizar na vida, deixando seus sonhos, os seus objetivos de lado. Eu já andei investindo rios de dinheiro, assim, sinceramente, cada centavo, cada curso que eu investi em mim. E, assim, são investimentos que ninguém pode me tirar. Estão internalizados e foram completamente úteis e indispensáveis para a minha jornada, para a minha realização profissional, de vida também. E para facilitar o ingresso assim, de todos vocês, o que eu pensei, né? É você realmente pagar, por exemplo, em 10 parcelas. E aqui vai ficar menos do que R$100 por mês. Hoje em dia, assim, nada é menos do que R$100. E aí eu pergunto, né? Quando você vai ao mercado, não compra nada e já gasta mais do que R$100. E, para facilitar ainda mais, eu vou arcar com os custos dos juros das prestações do parcelamento. Ou seja, se você pagar à vista, R$ 997, vai ser o mesmo do que se você parcelar em 10 vezes. E faça uma conta aqui. Eu adoro contas, né? Faça uma conta. Se você pegar R$ 99,70 e dividir por 30, que é a quantidade de dias que a gente tem no mês, vai ficar 3,32, gente, R$3,32 por dia. É menos do que um cafezinho. Agora, toda vez que você beber um café, você vai lembrar de mim. Porque você vai pensar nos seus objetivos de vida, que você vai começar a querer e vai desejar realizar. E você vai contar comigo nessa jornada. Óbvio que é a gente começar a aprender a finalmente ver os resultados na vida. Ver os planos, os sonhos saírem do papel. Se não bastasse tudo isso que eu estou fazendo aqui para você hoje, eu vou dar uma garantia de 14 dias. Isso mesmo. E aqui a garantia, por lei, não sei se você sabe, ela é de 7 dias. Eu estou dando o dobro de garantia. Primeiro encontro, dia 1º agora, de novembro. Segundo, no dia 8, você tem até o dia 9 de novembro para pedir o cancelamento. Se você achar que eu não estou entregando o tanto que eu realmente estou prometendo aqui, eu não quero de forma alguma o seu dinheiro, se não for uma coisa justa, se eu realmente não agregar valor na sua vida. Eu estou aqui literalmente porque eu quero ver os seus planos saírem do papel, fazer a coisa acontecer. Se você se arrepender, em 14 dias é só me enviar uma mensagem e eu já defino lá, né, o cancelamento da entrada. E como eu quero muito que vocês tenham acesso a esse conhecimento que eu tive, para os 3 primeiros que entrarem hoje, eu vou estar ofertando uma sessão individual comigo. E aqui eu vejo que tem muitas questões pessoais. Cada um, às vezes, quer tratar individualmente. A Ingrid, por exemplo, entrou. Ela tem algumas questões a serem tratadas. E aí, é muito mais efetivo quando a gente também vai no individual. Por isso, para os 3 primeiros, eu vou dar esse bônus. E assim, não sei se a hora comigo é R$500. E, geralmente, essa minha sessão dura 2 horas. Ou seja, R$1.000. Só essa sessão individual já pagaria um investimento no curso. E, claro, que eu adapto ali, aplico uma técnica específica para cada um. E, além disso, os 3 primeiros vão ter direito a uma consultoria de 1 mês com o meu personal, Leonardo Almeida. Ele vai montar um plano de exercício aí para você, te acompanhar. E esse acompanhamento que ele faz pelo WhatsApp durante 1 mês, ele cobra R$109. Ou seja, você já vai ter lucro só com esses bônus. E com certeza, se nada disso ainda te impressionou, você vai ficar impressionado agora, que é o quê?
o caixa rápido. O caixa rápido, que é isso, Patrícia, de caixa rápido? É você começar a fazer dinheiro extra para aumentar a sua renda. E isso é independentemente da sua profissão. É para você não dar desculpa que está sem dinheiro. É para começar a conseguir dinheiro ainda esse, não outubro, né? Mas no mês de novembro já começar a fazer uma renda extra. E aí, é exatamente um bônus, e esse bônus não é só para os 3 primeiros, são para todos que adquirirem, que é o Wilton vai dar uma aula gratuita não, ao vivo, que literalmente vai te ensinar a ter lucro, começar aí já na semana que vem, a gente já vai agendar uma data para começar a ver mais resultado financeiro. E assim, uma coisa que eu sempre falo, o meu curso de produtividade e alta performance, ele ajuda a você não só economizar tempo, mas você aumenta a sua eficiência a longo prazo. Quanto mais rápido você implementar as estratégias que eu coloco no meu método, mais cedo você colherá os benefícios, os frutos do método. Você vai... E assim, e se você agir agora, se você, sabe, me mandar uma mensagem, por exemplo, agora, os 3 primeiros vão aproveitar esses 2 bônus que eu acabei de falar. E aí, quem quer começar a ser mais produtivo, realizar aí os objetivos de vida? Sério, assim, do fundo do meu coração, se eu fosse você, aproveitaria essa oportunidade. Pelo tanto que eu entrego, eu não vejo aí no mercado ninguém que entrega na mesma profundidade, ainda mais por esse valor de 10 vezes de R$ 99,70. Eu vou colocar aí no link, no chat para vocês, o link da Hotmart e garanta agora a sua vaga. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar, mande para mim no individual. E assim, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quem estiver vendo aí online, que não pôde estar presente ao vivo aqui com a gente, eu vou até também colocar o Pix, né, o CNPJ aqui da empresa. Quem pagar pelo Pix, ou seja, à vista, pelo CNPJ, em vez de ganhar uma sessão, vai ganhar 2. Isso mesmo, ou seja, são R$ 2.000 de bônus aí, quem for pagar no Pix, com o CNPJ da empresa, que pode me enviar também no privado, no WhatsApp, que eu reenvio, 50 61 77 99 0001 38. E assim, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Quem estiver vendo online, posteriormente, né? Estou à disposição e desejo a todos uma ótima noite e eu aguardo todos vocês, com certeza, quarta-feira, agora, no nosso encontro, na nossa aula, no Método Potência Competitiva, para você começar a fazer a coisa acontecer. E eu quero isso para você, você merece. E assim, ó, eu vou pegar na sua mão, de mãos dadas, nós vamos fazer acontecer. Eu quero isso para você. Uma ótima noite a todos. Wilton, obrigada pela presença, pelos compartilhamentos, pelo feedback aí, contribuição. Então, tá mais. Tchau, tchau. Tchauzinho, ótima noite a todos. Muito obrigada, Tamara, pela presença. Sucesso garantido, tamo junto. Te espero aí quarta-feira, hein, querida? Ó, Alexandra, pode falar. Ó, é só liberar o seu microfone, que só pode ficar à vontade para tirar as dúvidas. Pode falar, tá? Alexandra? Pode falar. O microfone, é só liberar, Alexandre, o microfone. Estou com receio de falar aqui.
Oi? Consegue Pode me falar, ouvir? querida. Ficou com alguma dúvida? Por acaso estava aqui a ver. Eu vou fazer o Gostei. seguinte, é porque você acabou só vendo o final, né? Mas ficou alguma dúvida da parte que você viu? Não, pelo que eu vi, é a conversa que tivemos na semana passada, não é? E já Isso, consegui perceber que dá para fazer em 2 ou 3 mais parcelas. E já consigo tomar isso, conta disso. isso. É possível fazer em até 10 vezes, né? Para facilitar o ingresso. E como você mora fora do Brasil, nessa situação específica, você teria que ver a questão do PayPal. Você ficou, né, de dar, né, um retorno, um feedback em relação a isso. Você conseguiu resolver? Graças a Deus, até a próxima semana já terei. Perfeito. Aí, Dentro assim, da segunda-feira. Dentro da segunda-feira já consigo. perfeito. Aí, até a segunda, então, a gente continua conversando pelo WhatsApp e daí a gente tenta ver como que faz o parcelamento pelo PayPal. Em prestações, Boas. né, para não ficar pesado e facilitar realmente o ingresso para você. Boa. Obrigada. Perfeito, querido. Aí é o quê? 1h24 da manhã, né? Sim. Nossa, tá tarde, assim, já agradeço pelo prestígio, né, de você estar até esse horário aí para estar aqui conosco, mas eu também vou te enviar o link para você ver o conteúdo de que teve no nosso encontro hoje, que aí com certeza já vai já te trazendo vários insights, várias informações muito úteis para você já aplicar aí durante o final de semana, já começar a implementar aí na sua vida. Tá bom, Tá querida? bem. Uma Muitos ótima noite para beijos. você. A gente continua conversando aí ao longo da semana, do final de semana. E aí a gente tenta Boa. resolver a questão do PayPal. Beijinhos. Uma boa noite. Um beijo, boa Muitos beijos. noite. Durma com Deus aí. Fique com ele. Em Obrigada. paz. Tchau, tchau. Amém. Igualmente. Tchau. Tchau.